Graça e paz. Amém? Feliz sábado a todos. Vamos orar? Senhor Deus do universo, nós somos gratos ao Senhor, porque enquanto o mundo comemora um feriado de Roma Papal, nós estamos, ó Pai, comemorando o Santo Sábado do Senhor em espírito e em verdade. Porque a Tua palavra diz que, conhecendo a verdade, nós somos libertos. E nós estamos aqui em liberdade de espírito, voluntariamente, para adorar ao Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor receba esse culto de louvor e adoração. E em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor disse no Salmo 110, e em outros versículos em Êxodo, falou para Moisés que o Senhor iria com ele, ia ser a boca dele. Eu peço em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, que assim seja comigo. Para que este povo que aqui se reúne no nome de Jesus, sabendo que este é o Filho de Deus, seja bem-aventurado em toda e boa palavra e verdade. Nos instrui, ó Pai, instrui a mim, que vou estar sendo instrumento, e instrui aqueles que estarão assentados para receber, porque todos nós precisamos de Cristo em tudo que formos fazer, porque sem Ele nada podemos fazer. E nós pedimos a Ti, ó Deus, toda a direção, em nome do Senhor Jesus, repreendendo todas as forças do mal que queira impedir que isso aconteça, no nome de Jesus. E rogando a Ti que envie os Teus ministros para nos auxiliar nessa tarefa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, a princípio, desde sábado passado, a gente estava conversando e eu pensei assim, eu acho que já está na hora da gente estudar Apocalipse 17. Então eu passei desde domingo passado preparando, estudando, me certificando dos detalhes, conhecendo um pouco mais para ter a firmeza e a autoridade de ministrar a palavra. Mas no que eu estava fazendo isso durante toda a semana, eu compreendi ontem, sexta-feira, de que, estudando o Apocalipse 17, que seria o tema de hoje, eu entendi do Senhor que nós não deveríamos estudar o Apocalipse 17, porque é muito importante que antes de estudarmos este capítulo, nós estudássemos o Apocalipse 12. Porque se eu fosse explicar o Apocalipse 17, necessariamente eu teria que explicar o Apocalipse 12. E isso não seria possível numa manhã. E eu acho que parar e continuar à tarde, eu acho que o vínculo fica um pouco quebrado. Então eu entendi claramente e às vezes insistindo em permanecer no Apocalipse 17, Deus ele é tremendo. Quando Ele não quer, Ele fecha o teu entendimento. E eu comecei a ficar maluca, eu comecei a fazer perguntas óbvias para o meu marido, e ele fala, penso que ele pensava assim, gente, mas o que está acontecendo que ela está me fazendo esse tipo de pergunta, né? Coisas assim, que já é para a gente água com açúcar. Então eu entendi, é porque eu não quero que você pregue sobre isso. E o que tinha sido livre, aberto e discorrido era o Apocalipse 12. Então eu demorei um pouquinho para entender, mas hoje nós vamos entender o Apocalipse 12, para na semana que vem, então, entrarmos no Apocalipse 17, com uma consciência bem firmada e pronta para receber o entendimento do Apocalipse 17. Tá? É muito importante, eu tenho percebido, eu não sei se vocês fizeram esse link, mas nós começamos a orar pelo avivamento. E a palavra de Deus fala, obrigado, filha. E a palavra de Deus fala que sem profecia acontece o que com o povo? Se corrompe. Então é muito importante, irmãos, que nós estudemos as profecias, porque ela faz parte do avivamento. Então, tudo isso que está acontecendo, nós retomarmos os estudos e muitas coisas que vamos falar não tem mais sentido com aquilo que nós estudamos outrora. Por que não tem? Porque a profecia, ela é progressiva. É igual o sol quando está nascendo e ele vai se levantando e vai ficando mais claro até chegar o sol do meio-dia. E a profecia, ela é assim, quanto mais próximo do tempo do fim, dos últimos dias dessa terra, mais claras as coisas vão
ficando. E em Daniel, a gente já estudou isso, né, sábado passado, com a irmã Simone. O anjo pergunta para Jesus assim, mas qual será o fim dessas coisas? E ele diz assim, olha, está selado, não vai falar nada, vai esperar chegar o tempo do fim. Quando chegar o tempo do fim, que é 1798, então esse livro que estava fechado, essas visões que Daniel teve, mas não foram reveladas, elas se tornam reveladas aonde? Em Apocalipse. Daniel é um livro selado. E Apocalipse já é revelação, é o livro revelado. Mais especificamente, essa abertura do livro de Daniel, ela se deu em Apocalipse 10. E tudo isso que eu estou só dando um preâmbulo, uma pincelada, nós vamos estudar detalhadamente quando a gente entrar lá em Apocalipse 17. Mas o anjo, que é no Apocalipse 10, Jesus, ele traz um livro revelado. E esse livrinho aberto, revelado, é o livro de Daniel. Na sequência, começa a haver 7 trovões, depois do livro revelado. Depois do livro revelado, as pessoas compreendem, há um posicionamento de 2 grupos, os que servem a Deus e os que servem ao diabo. E isso já é o final da história. Então, acontece 7 trovões. E João ia escrever os 7 trovões. Mas aí o anjo, que é Jesus, disse assim, João, não, isso tem que estar selado, João, sela isso daí. E nós vamos entender mais para frente um pouquinho, que esse selo que Jesus mandou o João fazer em Apocalipse 10, é o dia e a hora da vinda de Cristo, é o segredo de Deus que será revelado depois que houver a ressurreição especial do Daniel 12, versículo 2. Tudo bem? Tudo certo? Hoje nós podemos conversar, se quiser, não entendeu, pastor, eu não entendi isso, porque é importante que as coisas vão sendo sedimentadas, compreendidas, para que na sequência vocês entendam, porque se alguma coisa ficar sem entender, todo o resto vai ficando confuso. Então eu me coloco à disposição, se não entender eu vou bem devagarzinho, nós podemos ir falando de novo. E eu gostaria e peço a Deus em nome de Jesus que o conhecimento, que algumas coisas vão estar diferentes daquilo que nós aprendemos em Apocalipse 12, você não fica, mas antes era assim, porque antes nós andávamos conforme a luz que nós tínhamos, essa luz foi ampliada, então eu tenho que deixar a minha mente exposta a Cristo para a introdução e raízes daquilo que está sendo aperfeiçoado. Tá legal? Então você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 12. E aqui eu quero fazer uma consideração importantíssima. E Deus, ele é muito especial nessas considerações, porque o Apocalipse 12 ele é a medula do Apocalipse, é o ponto central, é o nucleolo da célula, o lugar mais profundo. Tem a célula, tem o núcleo, o nucleolo, é o centro, é a coisa mais importante que existe os 22 capítulos de Apocalipse, está no centro. E por quê, pastora? Porque esse Apocalipse, ele é um resumo de toda a Bíblia. E, inclusive, ele é um pouco mais extensivo, porque esse Apocalipse 12, ele vai contar de uma batalha que houve aonde? No céu, e que chegou à terra. O grande conflito, nós poderíamos dar aqui a esse capítulo 12, o título do livro da Ellen White, chamado Grande Conflito. Nada mais é do que o grande conflito, nada mais é que o capítulo 12 de Apocalipse, contando aonde nasceu esse conflito, e o último versículo é o final desse grande conflito. Só que é condensado. Imagina um suco mosto da uva que é concentrado e puro, intenso, é o Apocalipse 12. Mas ele é um resumo concentrado, muito resumido. Então, algumas coisas eu vou desenvolver com vocês. Hoje não vai ter condições assim da gente fazer cada palavrinha,
mas eu vou dar uma noção geral do Apocalipse 12, que é o que nós necessitamos para depois aprender o capítulo 17. Isso é a cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmo já vem de cosmos, de universo, né? Então, a cosmovisão de quem? De Deus, a respeito do universo. Cosmovisão é a visão que eu tenho a respeito das coisas. Então, se é uma cosmovisão de Deus, é a visão que Deus tem a respeito de todas as coisas da existência, do universo e da nossa Terra. Tudo bem? Isso está em Apocalipse 12, que é um microfone, pastor? Que agora a gente está um auxiliando o outro aqui, tá? Simone, se você quiser também, você me avisa, tá bom? Se tiver alguma consideração a fazer. Então, vamos lá. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Percebam, irmãos, que no versículo 3, nós vamos pular o 2 um pouquinho, diz assim: e viu-se outro sinal no céu. Então, existem 2 grandes sinais. O primeiro sinal, o João está recebendo a visão de uma mulher, e no versículo 3, ele está tendo outra visão, um outro grande sinal no céu, que ele vê quem? E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Então vamos destrinchar um pouquinho o que é que Deus queria que nós soubéssemos por meio de Cristo Jesus, dando Gabriel essa visão a João. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. Nós sabemos que mulher em profecia é igreja. Então o que o João estava vendo? Uma igreja vestida de sol. Se sol, em Malaquias 4:2, significa Jesus, que é o sol da justiça, então o que é que João está vendo? Ele está vendo uma igreja pura, uma igreja revestida ou vestida da justiça de Cristo. Será que a justiça de Cristo, ela é diferente da justiça do Pai? Será que Jesus veio para revogar a justiça do Pai? Ou ele veio para cumpri-la e também completá-la? Por que completá-la? Cumprir, nós sabemos que Jesus cumpriu todos os mandamentos de Deus, mas Jesus também veio para completá-la. Porque quando Deus disse assim, não adulterarás, Jesus veio e disse assim, e vos digo também, que aquele que pensar impuramente em uma mulher estará cometendo adultério. Então Jesus veio também para completá-la. Então quando João olha essa mulher, ela vê uma mulher vestida da justiça, irrepreensível, perfeita, absoluta do Pai, completada em alguns aspectos pelo Filho, que é Jesus, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Uma coisa que a gente precisa entender aqui nesse capítulo, que a linguagem é simbólica, não é uma linguagem literal, porque nenhuma mulher se veste de sol e nem tem a lua debaixo dos pés. O que será que quer dizer uma lua debaixo dos pés? A lua, em Gênesis, fala que ela é o luminar menor, e o sol é o luminar maior. E a lua, ela reflete a luz do sol. Na fundação do mundo, Jesus deu uma carta ao Pai, até que no Novo Testamento ele diz que ele é o fiador, o garantidor da dívida. Que dívida? A dívida do pecado que entrou no mundo através da vida do Adão. Mas era um fiador, era uma garantia. Então, a lua, nesse aspecto, era a garantia de Cristo, mas não na sua força total. Porque a lua reflete a luz do solar, mas ela não estava na sua potência total. Quando é a potência total do sol? Quando ele se manifesta. Quando é a manifestação, a potência maior do sol? Quando Jesus vem à terra. Então, essa mulher
tinha o Antigo Testamento uma base muito boa, era um fundamento, era a lua, era esse reflexo de Cristo, da alusão, da promessa que Cristo viria. Uma outra forma interessantíssima de entendermos isso é aquela história de Gênesis 37, 9 e 10. Você não precisa abrir lá porque é muito conhecida, eu vou só, se você quiser colocar a referência, para que depois você possa estudar em casa, Gênesis 37, 9 e 10. Conta a história do José do Egito. Mas o José não era do Egito. O José era da onde? Do povo de Deus. E José tem um sonho, e nesse sonho ele via o sol, ele via a lua, e ele via 11 estrelas. Tanto o sol, quanto a lua, quanto as estrelas, se curvavam diante dele. Lá fala 11 estrelas, mas os filhos de Jacó na sua plenitude eram 12. Quem era a outra estrela? Era o próprio José. E todos esses como é que fala da natureza? Astros. Todos esses astros se curvavam diante dessas estrelas. E Jacó fica muito bravo e diz assim, então você está querendo dizer que eu, o sol, a sua mãe, a lua, e as estrelas, que são seus irmãos, iremos nos curvar diante de ti? Então, isso é uma simbologia do povo de Deus. Por quê? Porque a família de Jacó é a nação, se torna a nação de Israel, povo escolhido de Deus. Então, essa representação do versículo 1 de Apocalipse 12 está descrevendo a nação de Israel, o povo de Deus. Tudo bem? Estão seguindo, tá fácil? Quer perguntar alguma coisa? Então, esse primeiro grande sinal no céu, o anjo está revelando a João que existia um povo. Esse povo estava revestido de Cristo. Então, nós já temos dois personagens, a igreja e, quando eu digo personagem, isso não é uma história de ficção científica. É só uma forma de vocês entenderem. Uma história real, verídica. Eu só estou colocando esse nome para ficar um pouquinho mais fácil da gente dialogar. Versículo 2. Então, esse primeiro grande sinal no céu, nós já distinguimos duas pessoas que estarão envolvidas nesse grande conflito. O povo de Deus e Cristo, que é a manifestação da glória de Deus neste povo. Segundo versículo. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Muitos aqui podem pensar que neste momento, quando João está relatando essas coisas, João estava vendo Maria, já grávida do seu filho. Mas aqui não fala de Maria no versículo 2. Essa estava grávida com dores de parto. Irmãos, no livro Redenção, da Ellen White, é muito tremendo, porque ela explica a história da redenção, fala uma coisa muito interessante, que quando o Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, e aí Deus teve que conversar com eles e providenciar as roupas não eram, eles não ficaram nus, mas eles eram revestidos, porque nós estamos falando de uma igreja, não estamos? Era revestida da glória, e quando eles pecam, essa glória é retirada deles. Então, é nesse sentido. E eles ansiavam pela vinda do Messias, da promessa. Então, quando fala que a mulher estava grávida, a Eva, quando gerou o seu primeiro filho fora do jardim, ela já pensava que era a promessa se cumprindo. Então, você imagina que demorou 4.000 anos ou 40 séculos para que Cristo fosse gerado no ventre de Maria e desse essa luz. Então, quando fala, e a mulher estava ansiosa, a ânsia no sentido de ansiedade, esperando a promessa, a primeira promessa, o nascimento de Cristo. Então, o versículo 2 do Apocalipse 2
12, remete a esse tempo, há 4.000 anos atrás, desde lá de Eva, ansiando. Imagina, o tempo normal de uma gravidez para nós hoje é 9 meses. Você imagina o tanto de dores e ânsias que essa mulher tinha pela presença, pela dor do pecado que existia, porque Adão, ele pecou voluntariamente, mas ele se arrependeu profundamente. Tanto que na visão que ela teve, na glória no céu, quando Adão se encontrar com Jesus, ele tem uma coroa, ele coloca essa coroa aos pés de Cristo e fala, e olhando os homens, a degeneração, porque nós vamos ser levados assim, o corpo é incorruptível, não vai pegar doença, tudo que tiver estragado vai tá arrumado. Quem perdeu um dedo, um braço, uma perna, marcas de acidente, tudo vai ser tornado incorruptível. Mas nós vamos precisar nos alimentar da árvore da vida para podermos alcançar a estatura de Adão. E quando ele olha os homens e o que ele causou, porque o pecado entrou no mundo por causa dele, ele tem um sentimento profundo. E ao depositar a coroa nos pés de Cristo, Cristo faz com que ele se levante e Jesus novamente entrega o domínio e ele diz, eu não sou digno. Então você imagina a consciência de Adão e o sofrimento, quando ele peca e tem consciência do que aquilo significava, a morte, a separação de Cristo e de Deus, dentro do jardim que ele tinha, na viração do dia, todo o pôr do sol, Deus e Jesus iam lá para fazer os cultos com ele. Imagina o que é ter um relacionamento e isso ser perdido. Nós não temos compreensão disso, porque nós não temos um relacionamento direto com Deus, mas ele teve, direto com ele, com Deus, e direto com o seu Filho Jesus. Então é uma coisa muito profunda, o sentimento que essa mulher tem, que foi sendo passado de geração em geração, ansiando pelo Salvador, que é o que está descrito aí no versículo 2 do capítulo 12. Aí nós vamos passar para o segundo grande sinal no céu, que João vê. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Quem é esse dragão vermelho? O próprio Apocalipse 12, versículo 9, diz quem é esse dragão. Ele fala uma palavrinha interessante, ele fala serpente. Para te remeter aonde? A Gênesis de novo. Para saber identificar o caráter desse dragão. Qual é o caráter desse dragão? Ele usou um animal chamado serpente para fazer o quê? Enganar. Então aqui o João vê esse dragão e já sabe que ele é quem? Satanás, o arqui-inimigo de Deus, o enganador. Essas 7 cabeças e esses 10 chifres que nós vemos, depois nós vamos estudar isso de um modo bem detalhado em Apocalipse 17. Vou só dar um preâmbulozinho de leve. Cabeças significa reinos. Não vou dar especificação bíblica, porque depois nós vamos estudar isso, tá? E diademas significa poder, é a mesma coisa que chifres. Vamos passar para o versículo 4. Bom, então aqui já estamos entendendo os personagens desse grande conflito, a mulher e o dragão, a igreja e Satanás. E quem ajuda a igreja? Jesus, que é o primeiro grande sinal no céu que ele vê. Depois mostra o sofrimento dessa mulher e depois quem é o causador desse sofrimento, que é Satanás. Versículo 4. A sua cauda, percebam que a linguagem ela é toda simbólica, tá? A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Nesse versículo, nós temos separação de 2 tempos. Num único versículo, existem 2 tempos. O primeiro tempo é, e a cauda levou após si. A cauda de quem? Do dragão.
Em Isaías 9,15, anota lá, eu não vou nesses textos, porque a gente já estudou isso antes, tá? Mas anota as referências para depois lá em casa você falar, deixa eu ver se está escrito isso lá mesmo. Então, Isaías 9,15 diz que a cabeça é o bom homem e a cauda é o falso profeta. Então, a cabeça comanda todo o corpo. Então, se a tua cabeça é sã, se o teu entendimento, se há um capacete da salvação, ou seja, a mente de Cristo, governa os teus pensamentos, então todo o teu corpo será são. Mas se existe uma partezinha em você, que é a rebeldia, isso vai fazer com que não seja essa mulher toda pura e tenha o quê? Uma cauda, e essa cauda é a mentira, porque quem fala mentira são os falsos profetas. Satanás é o pai da mentira, eu acho que é em João 8:44, né? Fala que Satanás é o pai da mentira, ele é o grande falso profeta. E todos os falsos profetas que tem nessa terra procederam de Satanás, porque se tornaram a sua imagem e a sua semelhança. E aí tem um ponto e vírgula. E uma coisa interessante. E após se a terça parte das estrelas nós também já sabemos que são anjos, que é a referência bíblica Jó 38:7. Tem também a referência bíblica de Apocalipse 12:4 e também a referência bíblica de Apocalipse 1, versículo 20, que fala que as estrelas são os mensageiros, né? Mensageiros, nós sabemos que Satanás, por Hebreus 1:14, são os ministros de Deus que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então tem muitos textos bíblicos que comprovam que as estrelas são anjos. Então Satanás, quando ele vai contra Deus, ele começa a multiplicar o seu comércio lá nos altos céus. Você lembra de Ezequiel 28, se eu não me engano, 16? Ele traz consigo 1/3 das estrelas ou 1/3 dos anjos. Aí tem um ponto e vírgula. Nós vamos passar para outro período da história. Aí diz assim, o dragão. Irmãos, nós sabemos que Satanás possui as pessoas para o cumprimento dos seus propósitos. Tanto que a palavra de Deus em Efésios, fala em Efésios 6, a partir do versículo 10, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Por quê? Porque quando uma pessoa não está envolvida com os propósitos e a vontade de Deus, ela fica vulnerável aos ataques do diabo. E muitas pessoas são possuídas. Tanto que na Santa Ceia tinha um dos 12 que foi, e a palavra de Deus fala, e ele estava possuído por diabo. Nesse momento, quando fala o dragão, nós sabemos que é Satanás. Mas quem será que estava se referindo nesse momento específico? E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Aí, quando fala que havia de dar à luz, se cumpriu o tempo da profecia, dos 4.000 anos se passaram, então a mulher estava com ânsia se gerando, mas chegou o momento dela dar à luz. E ela está para dar à luz. Quem é, neste momento, na história de Israel, já no Novo Testamento, aquele em que Satanás possui, podemos chamar de dragão, que quer matar o filho da mulher? Herodes. E aqui então eu posso dizer que essa mulher é Maria? Sim ou não? Sim, neste momento a mulher é Maria e o dragão é Roma pagã. Por que Roma pagã? Porque neste momento, na era de Cristo, quando Cristo veio ao mundo, havia uma apostasia grande, como nos nossos dias. E quem era a cabeça desta apostasia? Era o dragão. Através de qual reino? Roma pagã. Tudo bem? Estou indo devagar, né? Pode falar, pastor. Mas se a gente continuar usando a linguagem figurada da mulher, a gente sabe que Cristo veio da descendência do sol, da lua e das estrelas, ou seja, Jesus é o vem Salmo, da descendência
ao Salmo 89, 36. Se vocês quiserem anotar aí, esse Salmo 80 é esse que você queria dizer? Não? Pode falar. E como Cristo vem da descendência de Jacó, como que Satanás, como que o dragão sabia o momento que aconteceria que Cristo ia se manifestar? Ele já estudava as profecias de Daniel, então ele sabia lá por Daniel 9, nas 70 semanas, que Cristo se manifestaria, e ele sabia o tempo que isso ia acontecer por causa das 70 semanas. Vocês entenderam o que o pastor falou ou não? Nós temos as profecias de Daniel, não tem? Daniel 8 fala das 2.300 tardes e manhãs. Dentro dessa profecia, tem as 70 semanas em Daniel 9, que fala do nascimento de Cristo, certo? Então você fala assim, mas como? A pergunta que o pastor quis dizer assim, como? Que se eu aplicar o dragão como Satanás, literalmente, como é que ele sabia que aquele menino que estava a nascer era o Messias, o prometido? Como? Exatamente. Satanás é um árduo estudador das profecias. Por isso que Deus nos convoca por meio do ministério de Cristo a estudarmos. Porque se nós estudamos as profecias, seremos enganados, porque Ele sabe todas as coisas. E nesse momento, estudando as profecias e sabendo o exato momento do nascimento de Cristo, Ele operou duas coisas importantes, nós vamos viver isso novamente, e isso aconteceu na época de Cristo. Ele fez com que toda a terra fosse dispersada para a atenção do cumprimento daquela grande profecia. O mundo estava num caos terrível e ninguém se apercebia de que estava prestes a vir ao mundo o Salvador do mundo. Quem sabia do nascimento de Cristo? Além de Satanás. Nesses 3:15, ele sabe também porque fala que este te ferirá a cabeça, você ficará com a cabeça. E isso também, né, já é uma profecia. Mas como que Satanás preparou o mundo para a chegada de Cristo? Quem sabia? Quem sabia? Maria sabia? Sim, o anjo tinha revelado. José sabia? Quem mais sabia? João Batista e a sua esposa. Quem mais sabia? João Batista não, Zacarias, desculpa. Desculpa. João Batista é o filho de Zacarias. Isabel, a sua esposa. Quem mais sabia? Os magos. E olha que interessante, os reis magos, eles eram astrólogos. E eles estudavam os sinais nos céus, astrônomos. E eles estudavam os sinais no céu. E eles estudavam as profecias. E eles entenderam a profecia. Tanto que quem chega lá para Herodes para perguntar, cadê o rei? O rei nasceu? Então, e o resto do povo? Sabia? Não. O mundo estava despreparado para o grande acontecimento que já houve nesta terra até aquele momento que era a primeira vinda de Cristo. Então, essa é a primeira atitude de Satanás ao estudar as profecias, é para impedir que o povo se atente para as verdades e assim não possam ser salvos. E o que você acha que vai acontecer, ou o que está acontecendo nos dias de hoje? Quando a gente fala a respeito, dentro da igreja, irmãos, e vou falar que muitas vezes eu tenho que orar, porque o diabo fica colocando, mas não é bem assim, não. Eu fico pensando, será que isso não é fanatismo? Será que eu não estou exagerando? Será que, quando você começa a pregar sobre a vinda de Cristo, para que o povo se prepare, o tempo de urgência, é o último tempo de preparo, estudando as profecias, depois a igreja vai dormir, porque Jesus disse pela parábola das 10 virgens em Mateus 25, mas o diabo fica incitando, dizendo assim, olha, não é bem assim. E a mesma coisa que ele fez naquele momento, ele está fazendo conosco. E se desde 1798 é o momento para se pregar a vinda de Cristo, e já se passaram quantos anos, e muitos falam assim, quando era, eu acho que a dona Eunice e os pais já diziam que Jesus estava voltando. Imagina, ela está com 77.
77 anos, Jesus ainda não voltou. Qual é a tendência nossa como carnais e não totalmente sarados e curados por Cristo? É desconsiderarmos. E aí a gente fica nas expectativas na internet, porque o decreto dominical sairá em 2020. Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, não desconsiderem, mas não apostem todas as suas fichas nisso, porque vocês podem se frustrar, e a frustração traz o esfriamento e o relaxo. Ah, tá vendo? Mais uma vez, tá vendo? Há quanto tempo? E o diabo usa tudo isso para nos fazer desapercebidos de Cristo, que era a obra que ele estava fazendo. Mas, nesse momento aqui, do versículo 4, a segunda parte, e o dragão parou diante da mulher, e aqui eu quero aplicar o texto, dizendo que esse dragão é Herodes, representa não a pessoa do Herodes, mas o reino Roma pagã comandado por Herodes, tá? Porque na Bíblia nós precisamos entender que Deus nunca trata a cabeça do homem, ele trata reinos, é sempre reinos. Se você estuda Daniel, ele está falando sempre do reino da Babilônia, reino da Menopérsia, reino da Grécia, Roma pagã, Roma dividida, Roma papal e Roma moderna, que é os nossos tempos. Então, ele está sempre trabalhando com reinos. Então, o dragão aqui vai representar o reino de Roma pagã, liderado nesse momento por Herodes. E aí, lá em Mateus 2, se você quiser abrir lá, vamos ler isso aqui, que eu acho que é importante. Mateus 2. Então, a mulher ia dar à luz, e dando ela a luz para que tragasse o filho. Mateus 2. Lembrando, né, pastora, que Herodes ficou com medo que Jesus se tornasse o rei dos judeus. E é engraçado, Herodes sabia dessa profecia? Como não? Ele soube dessa profecia, tanto que ele fala, ele já sabia. E quando os reis magos chegam para perguntar para ele, ele se atenta de que aquele era o momento, tanto que ele vai virar e falar assim, ó, então vocês encontrem e voltem aqui para mim. Se ele não soubesse, ele ia ter medo desse menininho que ia nascer? Para você ver como Satanás trabalha, porque se ele estava sendo possuído pelo dragão, ele tinha uma finalidade. Qual é a finalidade? Matar. Quais são as características de Satanás? Roubar, matar e destruir. Então, ele sabia, tá? Então, geralmente, os instrumentos de Deus, do diabo, sabem exatamente a forma como eles têm que operar e o motivo pelo qual, tá? Mas o povo de Deus está sempre dormindo. Mateus 2. E o Herodes era judeu. Ele era súdito de Roma, mas como rei dos judeus. Aí chega, já nasceu o rei dos judeus? Peraí, eu sou o rei. Então ele tinha que tomar uma providência. E lógico que Satanás é astuto, ele tem sempre uma pecinha no seu jogo que vai encaixar perfeitamente para cumprir os seus planos. Mateus 2, versículo 16. E então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos. Por que ele tinha sido iludido pelos magos? Porque no versículo 12 diz assim, ó, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, quem? Os reis magos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra para outro caminho. Então, eles não voltaram para falar, porque eles foram avisados divinamente, através de sonho. Não volta lá, não fale para o rei Herodes. Então, no versículo 16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, porque eles não voltaram, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, ou seja, nas cidades circunvizinhas, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. E então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz
que Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto, e era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Então, nesse momento se cumpre Apocalipse 12, versículo 4. Então, na época de João, nesse momento, tinha vivido essa profecia? Sim ou não? João do Apocalipse. Sim, ele estava, nesse momento do versículo 4, ele viveu esse momento, ele conviveu com Cristo, então ele estava relatando que Deus conhece o fim desde o princípio, e aquilo que ele fala, ele cumpre. Ele estava dando embasamento, estude, porque aqui no capítulo de Apocalipse 1, fala que, vamos lá para vocês lerem isso, para vocês entenderem por que João, no meio do Apocalipse 12, fala de algo que já aconteceu no tempo dele. Versículo 3, capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse 1. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritos, porque o tempo está próximo. Então ele queria dar uma prova. Olha, eu vivi, existia a profecia e ela se cumpriu, e eu vou mostrar aqui para vocês. Pumba! E tudo que foi, isso há de ser. Não há nada novo debaixo do céu. E as histórias que aconteceram, isso é para aviso nosso. Éder. Uhum. Então, mostra a contaminação, o professor mesmo fala sobre, mostra que o menino Jesus tinha acabado de nascer, quando veio o rei, na verdade não, né? Ele já tinha 2 anos. Não, Jesus não tinha 2 anos. Jesus, é que ele, na verdade, o Herodes, ele usa uma margem, porque ele não sabia exatamente, então ele fala assim, pela profecia, bom, eu vou então fazer com que as crianças de 2 anos para baixo morram. Por quê? Porque era a margem de segurança dele, tá? Segundo a profecia. Então, para ele não correr risco de não deixar o herdeiro do trono dos hebreus, de Israel, dos judeus, sem ser morto. Então, ele manda matar até 2 anos. Mas Jesus, naquele momento, estava nascendo, não tinha 2 anos, tá? Ah, não, isso daí a gente já estudou, né? Isso, na verdade, os reis magos não entregam os presentes, o ouro, a mirra e o incenso na estribaria, é na casa de Jesus. Então, isso aí a gente estudou quando a gente estudou o Natal, tá? E aí, depois vocês assistem essas pregações que são explicadas direitinho, tá bom? Bom, voltando lá em Apocalipse 12, então, continuando o entendimento. Versículo 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações. Está falando de quem aqui? De Cristo, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado. Você percebe que assim, o Apocalipse 12, ele vai resumindo e ampliando. Ele vai resumindo e ampliando. Ele vai evoluindo no tempo, tá? Então aqui, ó, nós já estávamos no nascimento. Olha para onde que nós passamos. Ele já veio, já cumpriu o seu ministério e foi o quê? Arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui necessariamente eu tenho que entender que a crucificação já foi, os 40 dias que ele viveu entre os discípulos já ocorreram, os 10 dias que ele subiu prometendo poder, que é o Pentecostes, dando 50, já aconteceu, Atos 2. Então vai ampliando e ampliando. Quer falar alguma coisa? Com o Salmo 110, que o pastor começou o culto. Versículo 6. Isso aqui é de suma importância compreendermos, porque isso é a base para o Apocalipse 17. E a mulher fugiu para o deserto. Bom, aqui nós entendemos então que Jesus não está mais na terra, ele está no... Quem está na terra? O seu legado, o legado de Cristo, aquilo que ele veio fazer, fundar a sua igreja.
Então, nós estamos falando da mulher. Então, Cristo veio, nós sabemos da história das 7 igrejas. Então, está falando dessa igreja. A igreja fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Qual é esse tempo profético? Supremacia papal. De quanto a quanto durou essa supremacia papal? 538 a 1798. Então, olha o tanto de tempo que nós passamos dentro do Apocalipse 12. O quanto nós já caminhamos no tempo. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Pastora, mas e Deus então preparou o deserto? Porque quando a gente fala assim, estou passando por um deserto. O que significa o deserto? Momentos de lutas, momento de tribulações, momentos de entregar a sua vida por amor de Cristo. E nós sabemos que muitos não pouparam, não amaram a sua vida, mais do que a morte. Eles entregam. Então, é preparado esse lugar de deserto por quem? Por Deus. Porque Deus sabia que igreja perseguida é a igreja que prolifera. Sangue de justo derramado gera muitos frutos. Por isto que Deus prepara tudo que a supremacia papal fez do ano 538 a 1798 estava no controle das mãos de Deus. A quantidade de cristãos que ali morreram, não morreu nenhum que Deus dissesse que não estivesse permitido pelo Senhor. Isso é tão verdade que em Apocalipse 13, versículo 7, diz exatamente isso. Se você for no versículo 5, vamos ler no 5 e depois a gente vai mudar o 7 para você ver que é ao mesmo tempo. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Nós já sabemos que o contexto de Apocalipse 13, a besta que emerge do mar, ela é quem? Roma papal. Então, foi-lhe dada quem? Para Roma papal. Uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por quanto tempo? 42 meses. É o mesmo tempo de 1260? Vamos continuar aí no versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, dos mandamentos de Deus, atacando o caráter de Deus, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido. Quem permitiu? Deus. Por que nós entramos aqui? Porque nós estamos falando de uma mulher que foi levada ao deserto, e esse lugar foi preparado. Quem preparou? Deus. Quem permitiu? Deus. Com qual propósito? Santificar, de cumprir o número dos mártires. Então ele diz, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então, neste momento, do versículo 6 de Apocalipse 12, é Deus permitindo a atuação de Roma papal contra os santos do Altíssimo. Quem fala a respeito disso também? Desse tempo? Daniel 7, 25. Nós vamos entender, irmãos, que esse tempo é sempre o mesmo, que está se tratando sempre do mesmo episódio. Por isso que a Ellen White, ela fala assim, você tem que estudar Daniel e estudar Apocalipse junto. Porque Daniel, ele teve uma visão, e cada capítulo, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12, é uma pequena porção da sua visão. Depois, quando passa para o 8, é a mesma visão, ampliando um pouquinho. Aí depois, no versículo 8, amplia mais um pouquinho. No versículo 9, no versículo 11, nós vimos que chega até os nossos dias. Então, é repetindo e ampliando. Repetindo e ampliando. E o que estava fechado, selado, como a gente viu em Daniel 12, é revelado no livro revelado, que é o Apocalipse. Então, lá em Daniel, eu vou falar para vocês anotam, não vai dar tempo da gente ver todos esses
esses mesmos tempos, mas eu vou falar para vocês. Daniel 7:25 é a repetição do tempo profético de 1260. Esse tempo profético, ele pode aparecer como 42 meses, 3 anos e meio, ou 1260. Esses três são a mesma coisa. Às vezes a forma de colocar é diferente, mas significa o mesmo tempo, 1260 anos. Então, Daniel 7:25, depois nós passamos para Daniel 11, versículo 40, quando fala o tempo do fim, você também pode saber que é o 1260. Depois você vai lá para Apocalipse 12, versículo 7, fala um tempo, tempos e metade de um tempo. Depois você vai lá para o Apocalipse, nós temos esse tempo aqui em Apocalipse 12, que a gente acabou de falar no versículo 6, 1260. Apocalipse 13, que nós acabamos de ler no versículo 5, fala de 42 meses, que é o mesmo tempo. Apocalipse 17, Apocalipse 11 também fala, versículo 2, é o mesmo tempo. E Apocalipse 17, versículo 6, também vai falar desse mesmo tempo, mas ele usa uma palavra, tá? Ele usa a palavra embriagada, a mulher estava embriagada, é o mesmo tempo. E no Apocalipse 17, 3, é o mesmo tempo, só que usando a palavra deserto, tá? Por isso que eu falei que nós temos que estudar Apocalipse 12, porque aqui nesse versículo fala, a mulher foi levada para Quando eu ver a palavra deserto, a tradução da palavra deserto é 1260 anos. Tudo bem? Vocês compreenderam isso? Eu não fiz slide, hein, pessoal? Se quiser que eu repito. Bom, nós estamos aí no versículo 6, então, falando dessa supremacia papal, desse tempo, onde a mulher foi sustentada por Deus. Porque, irmãos, para você entregar a sua vida por amor de Cristo, você tem ou não que ser sustentado por Jesus? Muito alimentada, porque não é fácil entregar do modo como foi, né? Os papas vieram para cima do povo santo, contra os santos altíssimos, foi uma coisa terrível. Morreram queimados, os sistemas de tortura eram terríveis. Se você não está completamente sustentado por Cristo, você renuncia à sua fé. Então ela tinha que ser sustentada. Quando chega nesse versículo, aqui João está falando muito à frente do seu, aí começa a visão, certo? Tudo bem? Por quê? Porque o João viveu em que época? A palavra, assim, pelos estudos entre o ano 90 e 96 depois de Cristo. Quando a gente está falando desse tempo profético de Daniel e do Apocalipse 12, esses todos que eu falei para vocês, que ano que nós estamos falando? 538 até 1798. João estava lá atrás, João estava no ano de 90 até 96. Então, ele estava vendo coisas para o futuro. E quando ele está escrevendo isso, ele fala assim, espera aí que eu vou ajudar vocês a entenderem isso. Vamos dar uma pausa nisso daí? Eu sei que o que eu estou falando é terrível, porque nós já sabemos, porque isso que o João estava escrevendo como uma profecia para o futuro, para nós já aconteceu. É igual quando o João estava falando do dragão tragar o filho. Já no tempo dele, isso já tinha acontecido. Para o nosso tempo, a questão dos 1260 anos já aconteceu, ficou lá atrás. Então, João, quando estava recebendo essa visão, ele recebeu a instrução de escrever assim, João, o povo vai ficar chocado com tudo isso que você está escrevendo. Dá uma pausa aí e explica para eles o fundamento, por que essas coisas aconteceram. Peraí, é como se eu estivesse contando uma história. Ô João, deixa eu te contar essa história terrível. Aí o João fica assustado, fala, mas espera aí, eu vou te contar o porquê que isso está acontecendo. Isso aconteceu lá atrás, eu vou te mostrar onde foi o início de tudo. E isso acontece no versículo 7. Então o versículo 6 é uma pausa no relato, e ele vai dar base do porquê que aconteceu isso
em 1200, de 538 a 1260. Ele vai explicar aonde tudo isso nasceu, aonde isso tudo deu causa. Aí ele começa a falar: e houve batalha no céu. Lembra que eu falei que é um livro que condensa tudo em 17 capítulos, ele conta toda a história. Por isso que eu falo que ele é o nucleo, a parte mais intensa, condensada, que conta tudo. Se você não entender o grande conflito, você não vai entender Apocalipse, você não vai entender Daniel. Por isso que o Apocalipse 12 ele é importantíssimo. Então, aí João vai passar a contar o porquê que iria acontecer aquilo em 1798 para nós, porque que isso já aconteceu. Isso tudo aconteceu lá no céu, ele vai falar. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas, versículo 8, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui, irmãos, esse momento é a primeira expulsão do diabo do céu. Nesse momento, o diabo residia nos céus. Parou aqui? Só um minutinho, tá? Porque está gravando. Não? Nesse momento, nesse relato de João, Satanás residia no céu e tinha total acesso a tudo. Mas quando ele começou a questionar as ordens de Deus, que a gente já sabe o motivo pelo qual ele fez isso, houve uma batalha. E essa batalha, irmãos, ela não é de espadas e nem de guerras. Mas, pastora, como você diz isso? Porque nós temos base bíblica para isso. Essa batalha continuou aqui na terra. E vou dar um vislumbre de como foi essa batalha no céu, falando para vocês de como foi a batalha de Miguel e o dragão no jardim, quando ele foi levado para ser tentado no deserto. No jardim não, quando ele foi levado para ser tentado pelo Espírito para ser tentado no... Como que eles brigaram? A palavra. Por isso que era uma guerra de ideologias, de princípios. Então Satanás apresentava os seus princípios, a multiplicação do seu comércio para os anjos, tentando convencer de que os seus princípios e aquilo que ele estava falando contra Deus, contra o caráter de Deus, contra a lei moral de Deus, era o certo. E Jesus vinha e aplicava a lei moral de Deus, que os seus princípios, o seu caráter não podiam ser mexidos, porque Deus é santo, santo, santo. Então Satanás dizia: está escrito. E Jesus dizia também: assim também está escrito, também está escrito. Essa era a guerra que aconteceu, a primeira guerra universal que aconteceu no céu. Era uma batalha de ideologias, princípio e estabelecimento de caráteres, ou do mal ou do bem. Passamos aí então, e aí Jesus vence a batalha, 1/3 dos anjos cai junto com Satanás, e eles são expulsos da onde? Dos céus. Mas diz para onde? Não. Eles foram expulsos do céu, eles lá não poderiam mais residir. Porém, Satanás podia ir nos céus, habitar os céus? Podia ou não? Base bíblica para isso. Jó, havia concílios no céu, como existe até hoje. E os representantes, que são os príncipes do mundo, dos outros mundos, como príncipe dessa terra, tinha que ir nas reuniões. Quem era o representante, o príncipe deste mundo, segundo João? O príncipe deste mundo é Satanás. Tem uma palavrinha importante, marca o teu dedinho aí em Apocalipse 12. Queria que você fosse lá em João 12:31. João 12:31 diz assim: agora é o juízo deste mundo. Qual mundo que estava falando? Do nosso. Agora será expulso. Será está no futuro? Sim? Agora
será expulso o príncipe deste mundo. Quem estava falando essas coisas? Jesus. Só que Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então fala, agora chegou o juízo. Como assim? Quando Jesus nasce, começa o seu ministério, então esse mundo começaria o seu julgamento. E aí ele fala, será expulso no futuro. Quando aconteceria essa expulsão? Quando Jesus morresse. Porque quando Jesus morre, ele diz assim, está consumado. Consumado o que, irmãos? A salvação. Está consumado aquilo que eu falei para o meu pai que eu ia fazer. E o que ele disse que ia fazer? Tomar o domínio deste mundo das mãos do diabo. Está consumado. E quando isso se consumar, o domínio dessa terra passa para Jesus. E aí o diabo não pode entrar mais no reino. Então, uma hora ele morava e tinha acesso livre. Aí, a Primeira Guerra Universal, ele simplesmente é expulso e não pode mais residir. Mas ele, por direito legal, ele podia lá estar como príncipe deste mundo. Mas chega um momento quando Jesus morre e ressuscita, ele adquire o domínio da terra de novo e a segunda expulsão que nós vamos ler agora em Apocalipse 12, voltando lá para você entender isso. Pastora, quando Jesus retorna, ele fala, é me dado todo o poder No céu e na terra. Isso, Mateus 28, 18. Vamos lá no versículo 9. Então, a primeira expulsão é do 7 e 8, tá? Aí no versículo 9 diz assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Quando fala o dragão, a antiga serpente, você já sabe que ele já entrou no mundo, que ele já fez Adão e Eva pecarem, e que ele já é governador deste mundo, príncipe deste mundo, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Aí fala, ele foi precipitado para onde? Precipitado para a terra. Porque a primeira expulsão, Deus não fala, você vai lá para a terra habitada. Ele foi expulso sim, por a terra de Gênesis 1, sem forma e vazia. Mas no momento em que ele engana Adão e Eva, ele passa o domínio, o Adão passa o domínio para Satanás, então agora ele já estabeleceu o seu reino, ele achou uma terra para estabelecimento do seu reino. Então há uma segunda expulsão, porque quando Jesus morre e ressuscita, e aí ele já não mais pode ir nos concílios como príncipe deste mundo. Então o acusador dos nossos irmãos é derribado. Quem é colocado no lugar? O intercessor como Jesus, como advogado. Então agora nós não temos alguém lá nos concílios do céu representando, acusando a Simone, me acusando, Marcelo, cada um de nós. Nós temos um advogado na função de intercessor junto ao Pai pelos nossos pecados. Vamos ler para entender então isso aí. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, segunda expulsão, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Agora, irmãos, o versículo 10 é uma coisa maravilhosíssima. Isso que nós vamos ler no versículo 10 é exatamente a festa que aconteceu nos céus, quando Jesus morre. E quando ele diz, está consumado, é isso que acontece nos altos céus. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Agora não está mais, será, mas já o acusador dos nossos irmãos é. Na morte de Cristo ele é e não será. Aí, derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 11. E eles quem? E eles, o povo de Deus, o venceram. Aqui, o João coloca uma conotação universal de povo, ele não especifica, porque todos que estão lavados pelo sangue do Cordeiro são salvos.
Tá? Então aqui não há especificação de um povo, 144 mil, os que estavam antes de Cristo, no momento de Cristo. Todo o povo, todo aquele que se lavar no sangue do Cordeiro, ele é salvo. Então eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Versículo 12. Isso tudo está acontecendo aonde? Lá no céu. Olha o que eles falam. Pelo que alegrai-vos, ó céus. Por que o céu tinha que estar alegre? Porque o mala do diabo não podia mais subir lá como representante desse mundo. Você imagina, você tem um concílio de reinos e tem um mala de um príncipe de um reino caído que fica acusando uma pessoa pesada, chata, inconveniente, mentirosa, matador, destruidor presente ali, o quanto os outros reinos, o próprio Deus e Jesus tinha que suportar a presença. E a palavra, a Ellen White no livro, ela diz assim, que Deus suportou longamente a presença do diabo. Não foi simplesmente, não foi uma coisa rapidinha, longamente, por muitos e muitos anos, até que se estabelecesse a real imagem de quem o diabo era, Satanás. E aqui então havia festa no céu. Ele dizia assim: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas aí em seguida fala: ai dos habitantes da terra. Por quê? Porque Satanás não podia mais passear pelos mundos, Satanás não podia mais ir nos concílios dos céus, e ele estava confinado no nosso planeta. E ele é como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Prende um leão numa jaula, não dá comida para ele, você vai ver como ele fica irado. Eu tenho um cachorro chamado Benny, ele é como um leão. E quando a gente precisa deixar ele preso, o bicho fica irado. Imagina quando Satanás percebeu que a morte, ele não tinha conseguido vencer a Cristo, ele não podia tocar em Cristo e ele não podia nem mais ir atrás de Cristo, porque ele foi arrebatado, ele estava impedido e ele ficou confinado nesse planeta. Quanta ira ele tinha, e por isso que diz: ai dos habitantes da terra. Então vamos continuar lendo aí. Ai dos habitantes, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando que ele soube que ele já tinha pouco tempo? Na morte de Cristo. Quando foi a morte de Cristo? Ano 34, certo? 31? É o Estevão? 31. Nós estamos em que ano? E ele já dizia que tinha, e ele estava com grande ira. Irmãos, entenda uma coisa. Se você não entender nessa sua cabecinha de melão, que você precisa desesperadamente de Cristo, porque João 15, aliás é o mesmo João, fala no versículo 5 do João 15, que sem Jesus nós nada podemos fazer. E nós sabemos que o diabo, desde o ano 31 da morte de Cristo, foi impedido de subir nos altos céus. Ele já não morava, e agora foi impedido o seu acesso, restrito completamente. E um outro livro, eu acho que os primeiros inscritos, aquela visão que eu contei num sábado no dízimo, fala que os anjos têm um cartão de ouro para entrar nos céus. Por quê? O diabo se disfarça de anjo de luz? Podia enganar e entrar? Ele é astuto, inteligente? Sim? Então, todos os anjos, para entrar nos céus, têm um cartãozinho de ouro. Para que eles não fossem enganados, para que o diabo não usasse da sua inteligência, da sua astúcia para entrada nos céus. Então, ele ficou restrito completamente, com muito ódio. E se você não entender isso, irmãos, se você não entender que ele está aqui para roubar a sua vida, e quando ele apresenta as coisinhas que você ama, cada um de nós aqui, alguns têm fraquezas similares, mas é diferente. O diabo tem estratégias especiais para cada um de nós. Ele sabe como nos enganar, ele sabe como nos engodar.
E Ele sabe alimentar o desejinho da nossa carne. E sabe o que Ele quer com isso, igreja? Ele quer te matar. Ele quer roubar o seu galardão, o salário do seu trabalho, que é a salvação. E se você não entender que você precisa de Cristo, que nós estamos estudando profecia para entender que nós estamos vivendo os últimos momentos dessa terra, e que se você não agarrar em Cristo agora, se você não entender as profecias agora, o que Ele vai conseguir? Matar a sua vida, roubar a sua vida eterna. Ele quer te destruir, desde o ano 31. Agora você imagina, de lá para cá, o quanto ele já evoluiu nas suas estratégias. Antigamente, a gente já falou sobre isso, sobre a síndrome do pensamento acelerado, o que causa isso, os smartphones, a geração, os programas. Quarta-feira o Carlinhos falou sobre os sinais dos tempos, né? E uma coisa que ele desenvolveu sobre os amálgamas, né? Principalmente a mutação, né, de um gene humano com animal, que foi por causa disso que Deus apressou a destruição do dilúvio, trouxe o dilúvio com mais rapidez, porque apressaram. Nós estamos vivendo todas essas coisas, irmãos. O que mais você precisa entender? Que você precisa largar o seu pecado, que você precisa parar de acariciá-lo, que você precisa tomar uma posição em tudo quanto o Senhor já nos colocou, já nos trouxe como luz. Luz não praticada é juízo, é condenação. Nós estamos aí às bordas, às portas de uma Santa Ceia. E também, irmão, se preparar nesses 15 dias para a Santa Ceia, você está tendo a mesma artimanha do diabo, é mentir e enganar. Não é para participar da Santa Ceia, eu vou fazer um jejum até a Santa Ceia para me preparar, querendo enganar a si mesmo. É bobagem isso. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sei que vocês estão careca de saber, mas é só para que isso não venha sobre mim. A questão da alimentação, quantos aqui tomam café? Hoje eu cumprimentei alguns irmãos, eu senti bafo de café. Irmãos, que coisa feia. Deus nos tirou a comida para que nós pudéssemos ter um relacionamento com entendimento. Irmãos pegos em lugares públicos comendo doces. E sabe, não, mas eu como só um pouquinho, irmãos, é veneno, é droga. Precisa haver um firme posicionamento. É triste isso, é triste. Vocês estão sendo enganados, isso é a ira. A comidinha gostosinha, é a ira do diabo. Joguinhos, sejam eles quais forem, séries, filmes, tudo isso é ira do diabo. E sabe o que nós fazemos? Nós reclamamos com Deus. Porque não pode isso, não pode aquilo. Aí Deus falando assim, isso é a ira do diabo. É a manifestação da ira dele. Ele vai destruir vocês. E nós falamos que Deus é o culpado. Deus é chato. Deus é severo. As roupas, o comportamento, o caráter. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, o que ele fez? Já que ele tinha grande ira, ele não podia mais ficar cutucando Jesus, maltratando Jesus nessa terra, porque a ação do diabo usando as pessoas fizeram o que com Cristo? Odiado, cuspido, maltratado, coroado com uma coroa de espinhos, chicoteado, preso numa cruz. Quem que estava por trás de todas essas ações, irmãos? Essas torturas? Era ele. Mas ele não mais podia, porque o Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, mostrou que é possível. Ele veio aqui para dizer, olha, eu vou lá naquele mundo, para ficar provado que é possível obedecer. Eu vou sofrer as afrontas e vou mostrar que é possível quando há uma ligação direta com o Pai. Ah, mas era Jesus, mas a palavra diz que ele abriu mão de todos os poderes. Ele veio na terra como eu e você, sem nenhum. E tudo, hoje o pastor passou o Deus do impossível.
E mostrou Jesus fazendo milagres, né? Sabe por que é o Deus do impossível? Como que Deus gera um filho e depois esse filho é uma coisa assim surreal. E aí esse filho, como que ele veio parar na barriga da Maria? E aí nasce. Aí ele tira todo o poder, não tem nada, se esvaziou da sua glória, veio. E aí diz, a palavra de Deus diz que Jesus foi ressuscitado por Deus, não foi por ele mesmo. E todos os milagres, tudo que Jesus fazia era poder do Pai derramado sobre ele. Podia ser direto porque ele não tinha pecado. Ah, então, tá vendo? Poder direto do Pai. Então, mas nós recebemos o mesmo poder. Só que, como nós somos pecadores, tem que haver um intermediador. Então, Deus derrama sobre Cristo, que derrama sobre nós. Então, está disponível para que nós vençamos. Mas nós precisamos ter uma firme decisão. E entender que todas as coisas gostosas e que parecem prazerosas, porque o pecado, se fosse ruim, alguém ia querer praticar. Isso é a manifestação da ira do diabo, que desceu na terra, ai dos habitantes, porque o diabo desceu até a voz e tem grande ira. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, foi perseguir quem? Ele não podia mais perseguir a Cristo, ele foi perseguir a igreja, a mulher que dera à luz ao varão. Aí, irmãos, o João vai retomar já que ele contou toda a história, então ele contou dos 1260 anos, lembra lá no versículo 6, que Deus preparou lugar no deserto para a mulher, né? E Deus sustentou a mulher nesse deserto. E aí, para vocês não ficarem chocados, pensar, nossa, então só acontece isso conosco. Aí o João foi contar que isso começou lá no céu, que Deus foi o primeiro a sofrer essas brutalidades, essas reivindicações. E ó, crente reivindicador é do diabo, viu? É meu direito. Eu tenho direito. Quem reivindica direitos é o diabo. Então, se você é um reivindicador de direitos, pode saber que você está à imagem do diabo. Então, ele foi fazer guerra contra esta mulher. E no versículo 14, é uma retomada desse assunto. Porque ele explica, ó, fica tranquilo, esse povo está sofrendo, mas Deus também sofreu e contou a história toda. Aí ele retoma o pensamento, ele diz assim, ó, e foram dadas à mulher, então agora eu vou continuar te contando o que aconteceu com essa mulher depois de 1798. E foram dadas à mulher, à igreja, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, que tinha sido preparado por quem? Por Deus. Onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Depois que houve esse sustento, que mártires morreram, Deus sempre prepara uma pequena porção remanescente fora da vista da serpente. Porque se todos morressem, como que o evangelho ia perpetuar? Então Deus, em todos os momentos, tem uma porção do seu remanescente. Aí ele retoma o assunto e continua. No versículo 15, e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, águas como um rio. Para aqui um pouquinho. Então, um remanescente conseguiu, Dani, acorda, força, vai beber água para acordar, joga água no rosto, não dorme, luta. E aí, o que aconteceu nesse momento? Deus separou um remanescente para sobreviver. Você acha que o diabo ficou feliz? Ele só estava perdendo. Ele pensa que matando a igreja no tempo de supremacia papal, ele estava ganhando. Mas enquanto ele matava, a igreja crescia. E Deus separa um remanescente. E a serpente, que é Satanás, o mentiroso, lançou água como um rio. O que significa água em profecia? Tá, agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Como que você explicaria isso para uma pessoa que não conhece muito a Bíblia e você já sabe porque essa referência está em Apocalipse 17:15? Mas ela vai falar assim, mas por que mar? Porque aqui está falando água, aqui não está falando mar. E a pessoa vai falar assim, não, mas lá está falando que mar são multidões, povos, nações, tribos e línguas. O mar é feito de água.
Mas como que eu explico isso biblicamente? Porque tem crente de Bereia, para tudo quanto é canto. Mostra isso aí na palavra. E o que Deus está nos ensinando através do estudo das profecias, derramando a chuva serôdia? Saber manusear bem a espada do Espírito. Manusear, porque Cristo não foi vencido por Satanás, porque ele sabia o quê? Manusear a espada do Espírito Santo estava afiada. Em Gênesis 1, diz que a porção, o ajuntamento de água, Deus chamou mar. E a porção terra, a porção seca, ele chamou de terra. Então aqui, águas, quando ele fala, e fala a palavra rio, águas como rio, porque todo rio deságua onde? Então, ajuntamento de águas é mar. Quando fala águas como um rio, significa que não é uma grande multidão. Rio é menor que mar, tem rios pequenininhos. E é isso que ele quis simbolicamente explicar. Olha, aí o diabo continua virado, sabe? Mas ele levantou uma pequena porção de povo para ir atrás desse, mas era um pequeno povo. E eles não teriam acesso a esse remanescente. E esse remanescente, vamos ver o que aconteceu com ele? Espera aí que saiu aqui, irmãos. Água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, morrer os remanescentes. E no versículo 16, e a terra ajudou a mulher. Quem é a terra? Como assim? Se a porção, olha só, se o ajuntamento de águas, em Gênesis 1, acho que 25, Deus falou, chamou de mar. E a porção seca da terra, e a porção seca ele chamou de terra. Quem é a terra? Nós já entendemos que Apocalipse 13 fala que existe uma besta que emergiu do mar, porque era um lugar onde a besta, que era a Europa, antigo mundo, a Europa é constituída de muitas nações, raças, tribos e línguas, certo? Multidão de pessoas. E depois na besta que emerge da terra, fala que é porque as Américas não tinham habitantes, estavam sendo descobertas. Então tinham pouquíssimos habitantes. Por isso que é chamada porção terra. Aí no versículo diz assim, e a terra ajudou a mulher. Quem é a terra? Os Estados Unidos. Lembra, a gente já estudou isso em Daniel 11, que o remanescente foge para onde? Para a Terra Gloriosa. A Terra Gloriosa foi fundada pelos ingleses e era uma nação totalmente de cunho essencialmente protestante, tá? E tinha duas características representadas pelos poderes dos 2 chifres do carneiro, que eram quais mesmo? A gente já estudou isso em Daniel 11, recente, hein? Republicanismo e protestantismo. Então, se era uma nação que estava surgindo, liberdade religiosa, então o povo de Deus poderia ir para lá e adorar a Deus livremente. Então, a terra, quem que é aqui? Os Estados Unidos. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Tá fácil entender, né? Tudo bem? 17, último versículo. E o dragão irou-se de novo contra a mulher. Ele não cansa. Ele cansa? Nós não estamos aqui, nós não somos uma porção do remanescente. Ele tem que chegar atrás, porque ele já sabe, nós já estamos no ano de 2019 e desde o ano 31 ele tem grande e tentando fazer o quê? Já que ele não tem mais acesso ao céu e a Cristo e foi ficando mais e mais irado, mas esse tempo todo ele foi aperfeiçoando o modo como nos enganar. E no versículo 17, aí sim trata de um remanescente, porque aqui no versículo 16, da mulher onde esse remanescente foge e vai para a terra gloriosa, onde começa o movimento dos mileritas, em 1844, que é onde acontece o grande avivamento. Eles começam a entender a profecia de Daniel, o livro começa a se abrir para eles, há um grande avivamento, eles começam a entender sobre o sábado. Antes eles eram adventistas somente, depois eles passaram a ser adventistas do 7º dia. As 3 mensagens angélicas começaram a ser lançadas com grande poder, até chegar nos dias de hoje. O versículo 17 são os nossos dias, que diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher, contra a igreja do Senhor Jesus, e foi fazer guerra contra quem, gente?
quem é o resto da semente que guarda os mandamentos de Deus e tem os testemunhos de Cristo? E como que eu provo isso? Eu posso falar, isso aí é os 144 mil. Qual é o capítulo que fala dos 144 mil? Apocalipse? Não, para provar isso não. Apocalipse 14, versículo. Aqui está a paciência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de... Não é a mesma fala que está aqui no 17, por isso que eu posso comprovar que aqui é o último período do Apocalipse 12, o último período da história, 17, porque a mesma fala que está em Apocalipse 14, 12, é a fala dos 144 mil. Nós somos esse povo, nós somos o exército final de Deus, e Ele tem tido grande paciência, grande longanimidade conosco, em nos ensinar, e de saber que se nós não estudarmos as profecias, nós nos corromperemos. Então Ele começou a avivar, nós começamos a orar por um avivamento, Deus ouviu, isso já está acontecendo, o estudo ampliado da profecia, entendendo mais profundamente os tempos, isso é avivamento. E será que nós que estamos aqui estamos tomando essa chuva de avivamento? Nós estamos recebendo essa chuva? E vou falar uma coisa para você. Nesse momento que nós não estamos sobre gotas. Nós estamos sobre uma torrencial. E para ter mais e mais chuva, depende do nosso esforço pessoal. Diligência no estudo. Irmãos, eu nunca estudei tanto para dar uma pregação, os meus filhos, meu marido, mas por que você está estudando tanto? Mas por quê? De domingo a ontem. E cada coisa que eu estudando, ia fazendo assim, ia abrindo. Eu falei, Deus, como é que eu vou passar tudo isso? É muita coisa. E Deus colocou à disposição. Irmãos, nós sabemos que a linguagem, chuva temporânea, chuva serôdia, ela é simbólica. Jesus, e no Antigo Testamento, Deus usou isso para falar das plantações, para falar como cresciam. Então, a chuva temporânea é a primeira chuva, cai para plantio, e a serôdia é a última, cai para colheita. Aí eu vou te perguntar, será que num campo tem um grupo de trigo ali, que não está muito afim, então tem uma nuvem de chuva só sobre esse ponto aqui, e os que estão do lado, irmão, cai sobre o plantio todo. Mas quem que não absorve? A maldita da planta que tem raiz de rebeldia, a raiz está podre, não consegue absorver a chuva da terra. Pode cair um manancial, ela vai morrer. É só você olhar na sua casa, às vezes você olha a plantinha, ela está começando a ficar meio amarelada, buchinho é muito fácil da gente perceber isso, na minha casa tem muito buchinho, e eles começam a ficar seco, meio amarelado, vai secando, vai cair na sua... Você chucha a água e o bicho não reage. Põe adubo, não reage, morre. Sabe o que Deus está fazendo? Derramando chuva, colocando adubo, escavando. Reage, igreja. Assume o seu lugar neste combate. Seja um do exército final, da tropa de elite do Senhor. Entenda que as delícias desse mundo é a representação da ira do diabo para te destruir. Toma uma firme decisão. Para de reclamar contra Deus, de murmurar. A salvação veio pela dor. Jesus teve que sofrer muito para nos salvar. E para nós sermos salvos, necessita que nós sejamos levados a um deserto. Para tratamento do caráter, é pela dor que nós aprendemos. É pela perseguição que a igreja cresce. Esse é o tempo de preparo, é o último chamado. Guarda isso. Não vai ter outro. Ou nós absorvemos essa chuva, porque vai passar o tempo de falar sobre profecia, como um tempo atrás já passou, a gente não falava mais profecias, lembram? Não se falava mais em profecias. E o povo foi sendo corrompido. Esse é o estado de sonolência, onde a virgem dorme.
Vai passar. Você encheu a sua candeia de óleo, e quando for o tempo de despertar, aí vem o noivo, e você acordar, você vai ver que você tem pouco azeite na sua candeia. Vai ficar. Esse louvor que nós vamos cantar fala do exército final. Somos o exército final. Se aliste nisso e diz: Senhor, eu vou. Eu quero. E eu sei que não é por mim, porque por mim eu não posso fazer nada. Mas pelo poder de Deus, transmitido a ti, meu Salvador, que é transmitido a mim, eu posso todas as coisas. E eu decido ser vencedora. E apresenta as tuas fraquezas, aquelas que já são reais para você diante do Senhor. E diz: eu não as quero mais. Eu não quero mais me adular com as minhas fraquezas, porque nós amamos as nossas fraquezas. Nós amamos o espírito de autocomiseração, de dó de si mesmo. Reage. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Por melhor que eu possa ter uma dicção, por mais que eu estude, eu não posso convencê-los. Porque quem convence, a obra do convencimento é a obra do Espírito. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o que eu faço por vocês é orar, para que esse Espírito os convença do tempo em que nós estamos vivendo. E que você possa fazer uma entrega real da sua vida hoje para Jesus. Amém? Tati?